Sou o professor Marcelo Nascimento Buratini, infectologista da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. Estou aqui para falar com vocês sobre febre maculosa em função desse surto recente que estamos vendo no estado de São Paulo. A febre maculosa de São Paulo é uma doença conhecida já há mais de um século, causada por uma bactéria do gênero Rickettsia. Na verdade, no Brasil, e nós temos então uma extensão da febre maculosa brasileira, porque tem uma ocorrência em outros estados além do estado de São Paulo, nós já vamos comentar isso para frente. Ela é causada principalmente por duas espécies de bactérias do gênero Rickettsia. A Rickettsia rickettsii e a Rickettsia praderi. A primeira espécie, a Rickettsia rickettsii, foi descrita em 1906 por um pesquisador americano, Sir Howard Holt Ricketts, em função do nome dele que ela recebeu essa denominação. No estado de São Paulo, ela está presente no Planalto Central do estado, região de Campinas, Piracicaba principalmente, seguindo os eixos rodoviários da Anhanguera, da Castelo Branco, da Washington Luiz. Ela é uma doença que está dependente da presença do seu vetor, que é um carrapato do gênero Amblyomma cajanensis, ou o carrapato estrela, que é esse carrapato. Ele tem no seu ciclo evolutivo 4 formas, que são os ovos, as larvas, as ninfas e o adulto. Os principais responsáveis pela transmissão da doença em humanos são a larva e as ninfas, que são as espécies jovens, que têm uma picada menos agressiva e, portanto, não é percebida pelo hospedeiro humano. Porque o carrapato, ao picar um hospedeiro animal ou humano, para transmitir a Rickettsia, ele precisa ficar em contato e sugando o sangue durante um bom tempo, preferencialmente até completar o seu repasto sanguíneo, porque é nessa hora que ele libera as secreções digestivas que contêm o parasita e vão proporcionar a infecção. Então o que se diz é que precisa de um contato prolongado. Normalmente nos nos livros e nos textos, se diz que esse contato tem que ser de no mínimo 4 horas. Mas essa delimitação do tempo mínimo não é precisa. Existem contatos muito menores e que transmitem a infecção. Então, como é que se dá a infecção? O carrapato tem um ciclo de vida que é anual. Ele põe os ovos se desenvolvem em larvas e ninfas que ficam presas na vegetação. Essas formas que estão em vegetação rasteira, quando passa um animal por perto e mexe nessa vegetação, o carrapato tem acesso ao animal, se liga à pele do animal e começa o repasto sanguíneo. Ele fica se alimentando até estar satisfeito e aí ele se desprende e passa para uma nova forma evolutiva. Esse ciclo, no caso do Amblyomma cajanensis, dura mais ou menos 1 ano. E a época em que nós mais temos larvas e ninfas é a época entre maio e setembro, outubro, que é a principal época de ocorrência de doença no estado de São Paulo. Então existe uma certa sazonalidade, dependendo do ciclo de vida do carrapato. Bom, o carrapato infecta um hospedeiro, que é um mamífero, pode ser uma ave, mas do ponto de vista de doença humana interessa os mamíferos. E os principais hospedeiros intermediários são a capivara, os cavalos, que são resistentes, eles se infectam e não ficam doentes. Em algumas condições epidemiológicas, no passado mais importante, hoje nem tanto, mas ainda presente os cachorros. O cachorro, o Amblyomma cajanensis não é um carrapato que se fixa em cachorro de maneira importante. Existem umas outras espécies de carrapato, presentes principalmente na região da Serra do Mar, da Mata Atlântica da Serra do Mar, que o cão é o principal reservatório. E essa espécie é a Rickettsia, que é a Rickettsia menos patogênica, a Rickettsia prevarica. Então dá uma doença mais leve. Como que o homem entra em contato com o carrapato? Normalmente adentrando o ambiente silvestre e entrando em contato com os vegetais onde estão os ninhos dos carrapatos.
E aí sim o carrapato usa o homem como ele usa outro animal. O homem não pega o carrapato diretamente da capivara ou do cão, a não ser que tenha um contato muito íntimo, por exemplo. Se você for ter um cachorro de estimação, que você deixou ir para a região de mata, e ele tem carrapato e você não percebeu, e você tem o hábito de abraçar esse cachorro, deixá-lo deitado ao seu lado, eventualmente, com baixo risco, pode haver a transposição do carrapato do animal para você. Mas o comportamento biológico do carrapato não facilita esse tipo de transmissão. A transmissão homem a homem não existe. O carrapato não passa de um homem para o outro. Então o homem normalmente ele se infecta na condição do ambiente que infectou o animal. O carrapato ele é um agente que quando ele se liga à pele de um animal hospedeiro intermediário para obter o repasto sanguíneo, ele não solta, ele não pula, ele não procura outro animal. Ele normalmente só se descola quando ele completa a refeição e aí, do ponto de vista biológico, ele quer cair no chão, na vegetação, para ele digerir, mudar de fase e continuar o ciclo biológico dele. Como é a doença? A doença é uma doença aguda, febril, que evolui rapidamente. Ela tem um período de incubação de 2 a 12 dias, ou seja, esse é o intervalo de tempo entre a exposição ao carrapato e o desenvolvimento de sintomas, e os sintomas começam de forma rápida, abrupta, com febre alta, cefaleia, bastante mal-estar geral, adinamia, fraqueza, e coincide, evolui em 48, 72 horas, com o aparecimento de manchas no corpo, desde os casos mais simples, em que aparece um exantema que começa em palmas de mão e pé e tem uma distribuição pelos membros até chegar no tronco, e com o agravamento da doença, essa vasculite se agrava, podendo gerar exantemas mais importantes, como esse caso. As fases iniciais são exantemas de membros desse jeito. O principal exame no nosso meio é a reação de imunofluorescência indireta, que é uma reação que pesquisa anticorpos contra a rickettsia no organismo do humano, do ser humano suspeito de doença. Você tem que fazer essa primeira, são 2 dosagens sempre que a gente faz, com intervalo de pelo menos 2 semanas entre elas, e o que se espera é, se na primeira dosagem for negativa e na segunda positiva, você tem um caso indicado de infecção. Se a primeira dosagem for positiva, que pode acontecer, na segunda dosagem você tem que ter um aumento do título de pelo menos 4 vezes, para que você possa considerar uma viragem sorológica e a indicação de uma infecção por rickettsia. Outras técnicas diagnósticas é a cultura, a hemocultura, então a cultura do sangue, para isolamento da bactéria. Essa cultura tem que ser feita precocemente e preferencialmente usando um meio específico, que é o meio BHI. O laboratório de microbiologia vai saber o meio de BHI o que é. Um meio que enriquece e facilita o cultivo desse agente. Outras formas de diagnósticos são os testes imunohistoquímicos, quando você tem biópsia de tecidos de um indivíduo afetado, seja a pele ou seja algum órgão sistêmico, e você faz um teste imunohistoquímico naquele tecido para detectar o antígeno da rickettsia. Também é uma forma de confirmação. E, finalmente, os diagnósticos por biologia molecular, por reação de RT-PCR, em que geralmente o que se faz para auxílio diagnóstico é uma reação bem rápida. Você faz um punch, você faz uma biópsia de uma dessas lesões de pele que nós mostramos, que sugere a vasculite, e no material dessa lesão você faz a reação de polimerase em cadeia para chegar ao diagnóstico rapidamente. Quais são os diagnósticos diferenciais de uma doença febril aguda com essas características nessa época do ano? Diagnósticos importantes. Dengue é um diagnóstico importante. Sífilis secundária, pela característica do exantema, pode ser um diagnóstico importante. Meningite meningocócica, principalmente a forma septicêmica, pode ser um diagnóstico importante. Algumas infecções por Streptococcus pneumoniae, também na forma septicêmica, podem ser um diagnóstico importante.
Cada uma dessas doenças tem peculiaridades clínicas e epidemiológicas que permitem ao médico identificar para que grupo de doenças ele vai investigar o doente dali para sempre. Tem se falado na imprensa em leptospirose. A leptospirose, muito especificamente, numa forma septicêmica da doença, poderia ser um diagnóstico diferencial, mas é uma doença que tem um comportamento bastante diferente. E eu ouvi menção, por exemplo, na mídia, de que Covid poderia ser um diagnóstico diferencial. Não, não é um diagnóstico diferencial. É uma doença grave também, mas completamente diferente da febre maculosa. Com relação à suspeição diagnóstica, como nós confirmamos o diagnóstico? Nós temos exames inespecíficos que indicam a ocorrência de uma doença inflamatória sistêmica, que não permitem um diagnóstico específico. A suspeição diagnóstica da febre maculosa, ela deve se sustentar em bases clínico-epidemiológicas. Então, o indivíduo que sai de uma região que é conhecida por ter carrapatos ou pelo histórico de ter casos de febre maculosa, tendo surto atual ou não, que desenvolva no período de 1 a 2 semanas após deixar esse ambiente um quadro agudo de febre com cefaleia, dor no corpo, prostração e exantema, deve procurar um auxílio médico rapidamente. A doença evolui muito rapidamente. Ela evolui como uma septicemia, como uma infecção generalizada, acometendo vários órgãos e sistemas, e com uma vasculite generalizada que se exterioriza na pele através desses exantemas. O tratamento é muito simples, é com antibiótico, nos casos simples, antibiótico oral, amplamente disponível, e que, se iniciado o tratamento nas primeiras 72 horas da doença, a taxa de complicação e letalidade é menor que 5%. Mas se você posterga o início do tratamento para mais de 5 a 7 dias, você vai subir a letalidade para 30%, 40%, até 70%. No estado de São Paulo, no ano passado, a letalidade foi de 75%. É óbvio que esse número é um pouco superestimado, porque nós notificamos fundamentalmente os casos graves da doença, que são os casos que chegam ao conhecimento do sistema de saúde. Existem formas oligossintomáticas ou assintomáticas, que são difíceis de detecção, de resolução espontânea, não são frequentes. Na verdade, nós não temos uma medida precisa do quanto essas formas acometem os humanos, mas nós temos alguns inquéritos pontuais de soroprevalência em regiões afetadas, em que nós encontramos 15, 20, às vezes até 40% da população humana apresentando anticorpos contra riquetes e sem histórico de doença. Então isso indica que existe um componente da população que pode se infectar e resolver a doença como faz um animal, como faz uma capivara, como faz um cachorro, como faz um cavalo. Nós só não sabemos qual é a proporção exata disso. A legislação brasileira para questões de sustentabilidade ambiental e melhoria do uso das nascentes hídricas e do recurso da terra estabeleceu uma legislação que prevê a preservação de matas ciliares, que são as matas que circundam os cursos hídricos. E essa legislação ela prevê um tamanho e uma distância do curso hídrico preservado com vegetação nativa, que depende da região do território nacional que você está. Então, na Amazônia, essa fração é muito maior do que na região sul e sudeste, e também do tamanho do curso hídrico. Esses dois fatores delimitam a necessidade de se estabelecer um corredor ao lado do curso hídrico com vegetação natural. Isso é muito importante do ponto de vista de sustentabilidade, mas esses corredores ecológicos, eles têm um outro papel secundário, que é permitir à fauna e à biodiversidade de circular livremente pelo território. Obviamente, isso é muito bom do ponto de vista ecológico, mas do ponto de vista de transmissão da doença, ela facilita o trânsito dos animais que são potenciais hospedeiros intermediários dessas doenças e que permitem a circulação da doença de um município para o outro, de um local para o outro. É a única forma pela qual a doença transpõe um determinado ambiente geográfico. Outra forma
é o transporte por humanos de animais de grande porte, como cavalos e gado que estejam com carrapato, né? Aí, por viagem de caminhão, você pode ganhar vários quilômetros de distância, mas essas são as duas maneiras pelas quais a doença se estabelece num determinado ambiente e daí ela vai progredindo em torno desse ambiente, afetando áreas progressivamente maiores, se não for controlada. Para esse tipo de doença e para esse tipo de transmissão, não se prevêem ocorrências epidêmicas. Não existe a possibilidade de epidemia. Existe a possibilidade, sim, de surtos localizados, como o que nós vivenciamos agora, em decorrência dessa festa numa fazenda, na região de Campinas, em São Paulo. Dos casos clínicos, o que se admite é que a progressão é rápida e precisa de tratamento. Você não pode deixar de oferecer o tratamento. Do ponto de vista do diagnóstico, como eu disse, a suspeição clínica, em cima dos sinais e sintomas que eu descrevi, e da ocorrência ou de ter estado no antecedente epidemiológico em região com carrapato, com presença ou não de casos, isso é muito importante ressaltar. Nós temos uma classificação pelo Sistema de Vigilância em Saúde de áreas de risco. A doença evolui normalmente na forma de casos esporádicos, não é uma doença epidêmica, isso se deve ao comportamento do carrapato e à probabilidade do humano entrar em contato com o carrapato infectado, que é bastante localizado espacialmente. Mas, eventualmente, em eventos específicos, como o que foi recentemente noticiado aqui em São Paulo, em que nós temos a organização de um evento de grande porte, que acarreta um fluxo grande de pessoas. Nesse evento que nós estamos discutindo, se estima que estavam presentes em torno de 3.000 pessoas, numa fazenda, numa área de risco de transmissão, que infelizmente tinha carrapatos infectados. E isso acaba gerando um acúmulo no número de casos, que não foi percebido inicialmente como febre maculosa e acabou acarretando num número de mortes importante. Mas é importante destacar que, apesar da dramaticidade desse surto, que gerou todo o acúmulo de notificações na mídia que nós temos visto, o número de casos no estado de São Paulo não está fora do comportamento normal do número de casos. Tá certo? No ano passado nós tivemos 62 casos, no ano anterior nós tivemos mais de 50 casos. No Brasil, em torno de 100 casos, 120 casos por ano, com uma letalidade média dos últimos 20 anos de 35%. Como eu disse, essa letalidade está superestimada, porque nós reconhecemos principalmente os casos mais graves. Mas é uma doença que tem que servir de alerta. E o alerta aqui que a gente deveria fazer é a suspeição pelo local, pela visita a locais de mato baixo, de vegetação rasteira, presença de cursos d'água, presença de capivara, e lembrar que quando for a essas regiões, deve-se usar medidas de proteção. E as medidas de proteção são roupas compridas, preservar as extremidades do contato com a vegetação, que é onde o carrapato vai ter acesso à sua pele. Então, se for andar em região de mato de pasto, por exemplo, põe a calça por dentro da bota, uma bota alta, tá certo? Use uma camisa de manga comprida, preferencialmente roupas de cores claras, para que você possa identificar rapidamente o carrapato, caso você dê de encontro com um ninho de carrapato na vegetação. Para profissionais que lidam com mais frequência com esses ambientes, pode-se recomendar o uso de roupa impregnada com inseticidas à base de piretrina. Isso não é recomendado para a população em geral. E também se pode usar repelentes. Os mesmos repelentes que nós usamos para mosquitos, principalmente aqueles repelentes à base de DEET ou icaridina, eles podem ser usados também para carrapatos. Aparentemente o DEET é bem mais eficaz como repelente de carrapato. Esses repelentes podem ser usados na pele. Então, basicamente, é isso. Eu acho que o alerta que tem que ser feito é fazer a suspeição da doença rapidamente, procurar uma unidade de saúde rapidamente,
informar ao médico que o atende aonde você esteve e qual o risco, e toma cuidado.